a aula já está sendo gravada, certo? Vamos lá, então, primeiro vou começar com os avisos, né? A terça-feira passada era o prazo para entregar a lista, né? Eu vi que a maioria entregou, mas tem algumas pessoas que não entregaram ainda, né? Não sei se é o caso de alguém estar aqui ou ou então, se vocês ouvirem falar de algum colega de vocês que não estão entregando a lista, peça lá para entregar, né? Porque senão, ela mesmo entregando atrasado, né? Ela vai receber alguma nota, né? Se não entregar, vai receber um 0 e aí vai ficar mais complicado de passar na disciplina, certo? O que acontece? Na verdade, a gente só tem mais uma semana de aula, né? A gente só tem essa aula e a aula da próxima segunda, tudo bem? Então, ou seja, as coisas vão estar bem apertadas, né? O que vai acontecer? Hoje eu vou terminar o conteúdo de vetor e vou dar o conteúdo de lançamento horizontal e lançamento oblíquo, certo? E aí eu vou passar uma lista para vocês, né? Tanto de vetores, vão ser duas listas, perdão, uma de vetores e outra de lançamento horizontal e lançamento oblíquo, né? E vocês vão ter que me entregar isso até a terça da próxima semana, certo? Que aí vai valer a nota da N2, essas duas listas, tá ok? E aí o que vai acontecer? Bom, a Laura perguntou quantas questões, né? São poucas questões. A de vetores, se eu não me engano, são 12 questões, e a de lançamento horizontal e lançamento oblíquo é por aí também, umas 12 questões, certo? E aí fica o seguinte, então, e aí vocês têm até terça próxima para me entregar, certo? Que aí terça eu vou corrigir, colocar tudo no sistema, vou tentar fazer tudo isso num dia só. E aí, a Paula perguntou se vai ser uma lista só igual para todos. Na verdade, vai ser naquele esquema que eu sempre faço, Paula, que como é de marcar, se eu fizer uma igual para todos, o que acontece? Uma pessoa resolve e os outros copiam, então não faz sentido, tá entendendo? Então, vou fazer aquele mesmo esquema, vai ser diferente, né? Eu vou postar e aí vocês respondem aquele quiz, certo? E aí fica o seguinte, como eu falei, vai ser essas duas listas, né? Quando é que vocês vão poder tirar dúvidas? Né? A próxima aula, segunda-feira, pode tirar dúvidas. Só perdão aqui que eu recebi uma ligação, e quando recebe uma ligação, eu saio aqui da reunião. Então, vamos lá. O que acontece? Próxima aula vai ser uma aula de tira dúvidas, tudo bem? Porque vocês vão ter que me entregar na terça, no máximo, né? Que aí terça eu corrijo, e quarta e quinta é AF. Então quarta e quinta vai ser outra lista. Vou passar na quarta, e quinta vocês me entregam, né? Para quem ficar de AF, né? Eu espero que ninguém fique, né? Espero do fundo do meu coração, mas como tem algumas pessoas que não estão entregando trabalho, acho que essas pessoas que não estão entregando trabalho vão acabar ficando, certo? De AF. E aí fica o seguinte, então, outra coisa também, né? Também a gente pode tirar dúvidas de outra forma, né? Que é igual como eu estou fazendo com as outras turmas. O que eles estão fazendo? Eles estão resolvendo a lista. Se tem alguma questão que eles não conseguem resolver, o que eles fazem? Eles tiram uma foto e mandam para mim, certo? Aí eu resolvo um parecido, não resolvo um igual, né? Eu resolvo um parecido, só faço mudar os números e tiro uma foto e mando para eles. Aí eles resolvem em cima, né? Pronto, da primeira lista que vocês fizeram, ainda não botei, vou botar assim que eu terminar a aula, né? Eu não tive tempo ainda, mas assim quando eu terminar a aula eu vou colocar, certo? Aí vocês vão poder ver lá no Google Classroom, certo? E aí fica o seguinte, então tentem, né? Vai ser uma lista não tão difícil, vai ser sobre vetores, né? E lançamento oblíquo, horizontal. Se vocês não conseguirem resolver a questão, mandem, tira uma foto, mandem para mim, né? Que eu vou tentar resolver, quer dizer, eu vou resolver e mandar para vocês uma parecida, certo? Segunda-feira a gente faz uma aula de tira dúvida. Terça-feira vocês entregam o trabalho, se Deus quiser, todo mundo vai tirar nota boa e suficiente para poder passar, certo? E aí vocês
vão fazer Física 2 próximo semestre, né? Que não vai ser comigo, certo? Porque o próximo semestre eu vou dar Física 1 de novo. Então, vamos lá, pessoal. Ó. Então, vamos começar, certo? Deixa eu ajeitar aqui a lousa improvisada, como eu sempre faço, certo? Vou botar aqui. Ver se está tudo ok. Pronto, tá ótimo. E aí, pessoal, é sempre aquele esquema, né? Que é tudo improvisado. Então, se a internet começar a cair, se estiver cortando, se a imagem estiver ruim, vocês me avisam, que aí eu dou uma paradinha, certo? Vocês podem falar no chat, que eu estou olhando aqui pelo chat no notebook, ou então vocês podem também ligar o microfone e falar, certo? Caso dê uma travada aí na aula, certo? Vamos lá, como eu falei, né? Hoje a gente vai terminar de ver vetores, vou fazer uma leve revisão do que a gente viu, que a gente já viu. E vamos ver a parte de lançamento, que já é uma aplicação de vetores, certo? Então, o que foi que a gente viu? Basicamente que o vetor, né, ele é uma seta, certo? E é uma seta, por que a gente estuda essa seta? Porque certas grandezas físicas precisam de seta para serem descritas, né? Eu dei exemplo para vocês de força, né? Uma força, por exemplo, pode fazer uma força para cima, né? Posso fazer uma força para a direita, tá ok? Então, a força, você precisa indicar para onde é que está sendo essa força. Se é para cima, se é aqui na diagonal, né? Ó. Certo? Então, certas grandezas físicas, você precisa de uma seta para descrever elas, certo? Já está aqui. Então, e aí por isso que a gente estuda vetores, certo? Então essa seta a gente vê que ela tem 3 características. Qual? Um é o tamanho dela, certo? O tamanho dela a gente chama de módulo. Módulo. Que a gente representa com a barrazinha do lado, né, da letra que a gente representa o vetor, certo? Ou então, simplesmente, se eu pegar a letra sem a seta em cima, também a gente chama de módulo, certo? E tem a direção e o sentido, certo? E o sentido, que é como eu falei para vocês, a direção é a reta em que o vetor está apoiado, certo? Então, ou seja, esse vetor aqui, ele está nessa direção aqui, né? Ó. Tudo bem? E o sentido é como se toda direção tivesse 2 sentidos. Eu gosto de brincar que é o para lá e o para cá. Toda direção tem 2 sentidos. Então, o sentido, no caso aqui, né? O A está naquele sentido ali assim, voltando para lá, né? Tudo bem? E aí, normalmente, a direção sentido é sempre dado através de ângulos, certo? Um ângulo com relação a algum referencial, certo? Nós aprendemos a somar vetores, certo? Assim, do ponto de vista geométrico, né, a soma de vetores é como se fosse, se você pensa como se fosse 2 deslocamentos, né? Então, por exemplo, você tem um vetor A e o vetor B, você quer achar o vetor soma dos dois, então você pega aqui o vetor A, certo? Seguido do vetor A, você desenha um vetor B, né? Então, pensa como se fosse 2 deslocamentos, né? O corpo deslocou daqui para cá, depois daqui para cá, e o deslocamento total é o vetor A mais B. O cara que sai daqui e vem para cá. Certo? Essa é a regra para a soma de vetores, né? Essa é a regra que calhou, né, dá certo nas equações, nas leis da física, tá ok? E aí, o que acontece? Essa aqui era uma forma de somar 2 vetores, a outra forma era usando a regra do paralelogramo, né? Que o que era? Você desenha um vetor A, do mesmo ponto que você desenhou o vetor A, né? Que você desenha o vetor A, você desenha o vetor B, né? Aí você fecha o paralelogramo, o que é fechar o paralelogramo? Bem aqui assim você passa uma paralela A. E bem aqui assim você passa uma paralela B. Então o vetor soma vai ser o cara que sai do meio aqui entre eles e vai até a outra diagonal ali, certo? Isso aqui é o A mais B. Tudo bem? Lembrando que dá o mesmo resultado, certo? Esse dá o mesmo resultado. Lógico, aqui o desenho não sai igual porque eu não desenhei corretamente, mas se eu tivesse desenhado milimetricamente corretamente,
você ia ver que esse vetor era igual a esse. Tudo bem? E aí a gente viu uma regrinha, né? Essa regra que a gente nem vai usar tanto, eu falo só para falar, né? Que é assim, ó, a mais b ao quadrado vai ser igual a módulo de a ao quadrado, mais módulo de b ao quadrado, mais 2 vezes módulo de a, vezes módulo de b, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Que é a lei dos cossenos para você achar o módulo. Para você achar o módulo desse cara, você usa uma regrinha da geometria. Tudo bem? Lembrando que somar vetores não é a mesma coisa que você somar números, né? Então, muitas vezes, geralmente o pessoal erra muito nesse problema de vetores, por quê? Porque ele dá um exemplo, né? A questão, vamos supor, ela diz que o módulo do vetor A vamos supor, 4, o módulo do vetor B é 2, dá o ângulo entre eles, vamos supor que seja 90 graus, e aí a pessoa vai pensar, então o módulo de A mais B vai ser 4 mais 2, que é 6. Mas isso aqui está errado, certo, pessoal? Isso aqui está errado. Você não pode simplesmente somar os dois. Por quê? Porque você tem que fazer toda essa análise geométrica, né? Então você teria que usar toda essa equação aqui, ó. Fazer o módulo primeiro ao quadrado, mais o módulo segundo ao quadrado, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, vezes o cosseno de 90 graus. Tudo bem? Mas lógico, como falei, essa equação a gente não vai usar tanto, né? A gente vai usar mais os casos especiais. Inclusive, esse aqui é um dos casos especiais, né? Aí vamos relembrar aqui os casos especiais, que é o que a gente vai usar mais vezes, né? Então, os casos especiais para soma de vetores primeiro, quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Mesma direção e sentido. Então, seja, eles são paralelos e estão apontando para o mesmo lugar, né? Então, vou pegar... Oi? A aula está gravando? Está gravando, é porque eu gravo usando o OBS, que é um programazinho. Eu não uso o Google Meet. Ah, sei. Mas está gravando. Eu vou até postar. Inclusive, a primeira aula de vetor eu ainda não postei, mas eu vou postar hoje, junto com essa aula aqui de hoje, para vocês poderem resolver a lista, certo? Vamos lá, mesma direção, mesmo sentido, né? Então, pode ser um vetor assim, por exemplo, ó, aqui o vetor A, e aqui um vetor B. Então, eles têm a mesma direção, ou seja, essa reta aqui que eles estão apoiados em cima são paralelas, e o mesmo sentido, está todos os dois apontando para o mesmo lugar, no caso aqui, para cima, certo? Então, quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, o módulo do vetor soma é fácil de fazer. É simplesmente a soma dos módulos. Certo? Então, esse caso, sim. Se ele der o módulo de A e o módulo de B, você simplesmente soma A com B, aí você vai ter o módulo do vetor soma. Muito simples. Certo? Mas é só para esse caso. Nenhum outro caso você pode simplesmente somar os módulos. Né? É tanto ó, que o próximo caso especial, que é quando eles têm a mesma direção e sentidos contrários, então, por exemplo, eles são paralelos, né? Vou dar aqui um exemplo. Está aqui o A, está aqui o B. Então, observe que os dois vetores são paralelos, mas têm sentidos contrários, né? Então, nesse caso, o módulo do vetor soma vai ser a diferença entre os módulos. Então, para você ver como o vetor é um negócio bem mais estranho, né? Então, você somar os dois vetores, você vai ter que subtrair os módulos. Então, para você ver que não é tão óbvio. Você sempre tem que fazer essa análise geométrica para saber o procedimento que está acontecendo, certo? O terceiro e último caso especial, que foi o que a gente terminou a aula passada vendo isso aqui, é quando os vetores são perpendiculares, certo? Perpendiculares, certo? Então, quando eles são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre si, simplesmente você usa o teorema de Pitágoras, né? Com a hipotenusa sendo a soma dos dois catetos, certo? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos.
Então, esses são os casos especiais e os casos que a gente vai mais aplicar nas próximas disciplinas, né? Então, isso aqui vocês vão usar, né? Quando estiver lendo desde Newton, certo? Quando estiver vendo eletricidade, magnetismo, todos esses conceitos de vetor vocês vão usar, certo? Só para dar um exemplozinho aqui, eu vou resolver um exemplo de cada, só para a gente ter uma ideia, né? Então, suponha que eu tenho dois vetores, o vetor A com módulo 4 e o vetor B com módulo 3. Ele quer saber quem é o módulo de A mais B, certo? Para cada item abaixo, né? Então, vamos supor, se A e B forem assim, ó, que A e aqui B. Vai ter uma questão dessa na lista, né? Facinha. Porque aí é só fazer o seguinte, quem é o módulo de A mais B, no caso aqui, esse aqui, eles têm mesma direção, mesmo sentido, então A mais B é simplesmente a soma, 4 com 3, que dá 7, certo? No item B, agora ele quer fazer o seguinte, ó. Vamos supor que é assim, ó. Agora o A está apontando para o outro lado e o B para cá. E agora, quem é a soma dos dois vetores? Né? Agora, mesma direção em sentidos contrários, então A mais B vai ser a diferença, 4 menos 3. Então, agora o módulo dá 1. Então, observe como o módulo da soma dos vetores pode dar vários valores diferentes, dependendo da orientação desses vetores, certo? E, por último, o item C, vamos resolver o caso em que eles são perpendiculares entre si. Caso em que eles são perpendiculares entre si, aqui B e aqui A. Então, nesse caso, vamos usar o teorema de Pitágoras, né? A mais B ao quadrado igual a módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado, certo? Então, módulo de A mais B vai ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, módulo de A mais B vai ser 16 mais 9, módulo de A mais B ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25, tira a raiz dos dois lados, né, ó, pá e pá, e aí, ó, acho que o módulo de A mais B é 5, tá ok? Então, observe como, dependendo da direção e sentido, pode ter vários valores diferentes. Se for assim, ó, os dois paralelos apontando para o mesmo lugar, 7. Os dois paralelos apontando para os lugares contrários, né, sentidos contrários, 1. Se for perpendicular, o módulo do vetor soma, 5. Então, a soma de vetores pode dar vários valores diferentes, dependendo da orientação. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver qualquer dúvida, pode escrever aí no chat, certo? Que eu fico de olho aqui constantemente, né? Bom, isso aqui foi só uma revisão da aula passada. A nossa aula de verdade vai começar agora, certo? Agora que a gente vai ver os novos conteúdos. E aí, nós vamos ver, primeiro, subtração de vetores, certo? Subtração. Né? Que a gente aprendeu quem era, por exemplo, se eu tivesse um vetor A assim e o vetor B assim, a gente aprendeu como é que fazia o A mais B, agora vamos aprender como é que faz o A menos o vetor B. Certo? Na verdade, por definição, pessoal, a subtração ela é uma soma, né? Não sei se vocês sabem, mas isso é verdade até com números. Certo? Ou seja, você subtrair dois vetores, na verdade, você vai fazer uma soma, sendo que você não vai somar com o vetor B, você vai somar com o vetor menos B. Quem é o vetor menos B? É o vetor oposto ao B. O vetor oposto ao B é o vetor que é paralelo ao B, tem o mesmo tamanho, só que está apontando no sentido contrário. Certo? Então, ou seja, ele tem o mesmo tamanho, ó. Suponha que isso aqui tem o mesmo tamanho, certo? Do que isso aqui. Tudo bem?
E aí, paralelos, mesma direção, só que sentido contrário. Né? Então, ou seja, a subtração, na verdade, é uma soma, tudo bem? Na realidade, isso é a mesma coisa com números, né? Então, por exemplo, se eu fizer 5 menos 3, por definição, é a mesma coisa que fazer 5 mais o número menos 3, né? E menos 3 é o oposto do número 3. Tudo bem? Então, por definição, a soma de vetores é a subtração, quer dizer, é a soma com o oposto, tudo bem? Do ponto de vista geométrico, como é que fica? Fica o seguinte, então se você quiser saber, usando, por exemplo, a regra do paralelogramo, né? Fica o seguinte, ó, você desenha o vetor A, certo? Desenha o vetor B, vamos fechar o paralelogramo aqui, ó, e vamos relembrar. O vetor soma era essa diagonal aqui, maior, certo? O vetor diferença vai ser essa outra diagonal aqui, ó, do ponto de vista geométrico, o vetor diferença vai ser esse cara aqui, ó. A menos B. Certo? Para você achar geometricamente, né? E se eu quiser achar o módulo dele? Aí também tem uma lei dos cossenos para a subtração de vetores. Certo? Ela é assim, ó. Equaçãozinha gigantesca. Mas como eu falei, na prática a gente não usa tanto. Certo? Mas eu estou falando aqui para vocês só conhecerem. Primeiro ao quadrado, não, segundo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ficou bem apertadinho ali, tive que dar uma apertada ali para poder caber. Então o que acontece? Observe que é a mesma equação, né? Só o que muda é que quando aqui é menos, aqui é menos. Então com essa equação a gente consegue achar o módulo, né, do vetor diferença entre dois vetores, certo? Mas aqui também, na subtração de vetores, os casos mais importantes que a gente vai usar são os casos especiais, né? Então essa equação aqui eu vou nem exercitar, não tem nenhuma questão na lista que use ela, certo? Vou logo para os casos especiais que são mais importantes, certo? Então nos casos especiais nós temos aqueles mesmos casos, que é quando tem a mesma direção e mesmo sentido, mesma direção e sentido, ou seja, estão paralelos apontando para o mesmo lugar. Vou desenhar aqui um pouco diferente. Está aqui o A e está aqui o B. Certo? Então vamos lá. Agora você quer fazer quem é A menos B, certo? Se eles têm a mesma direção, mesmo sentido, e você vai subtrair eles, então vai ser a subtração dos módulos. Certo? Se tem a mesma direção, mesmo sentido. Você sabe que é o contrário da soma. Na soma, mesma direção, mesmo sentido, eu somava, certo? Agora na subtração, mesma direção, mesmo sentido, eu subtraio. Tudo bem? Por que eu botei B menos A e não A menos B, né? Porque é sempre o maior menos o menor, certo? É o maior menos o menor. Para sempre dar um número positivo. Tudo bem? Bom, também tem o caso da mesma direção e sentido contrário. E sentido contrários. Sentidos contrários. Certo? Que aí, né, você tem aqui o vetor A, aqui o vetor B, que está dando para enxergar. Lá embaixo, né? Pronto, aí nesse caso, se você quiser achar a diferença, né, o módulo do vetor diferença, vai ser a soma dos módulos. Observe que é o contrário, né? Na soma, quando você tinha esse caso, aí era a diferença, né? Aqui quando é a subtração, vai ser a soma. E aqui é o contrário. Na soma, né, quando você tinha esse caso, aqui era a soma, e na diferença, que é esse caso aqui, é a subtração. Tudo bem? Qualquer dúvida pode falar aí no chat, certo? E só para a gente finalizar aqui, os casos especiais da subtração de vetores, vamos ver o terceiro caso, que é quando eles são perpendiculares.
lá, perpendiculares. Pronto. Então, quando eles são perpendiculares, certo? Formam um ângulo de 90 graus um com o outro. E aqui a fórmula vai ficar exatamente igual com a soma, certo? Você vai usar simplesmente o teorema de Pitágoras, com a hipotenusa sendo o módulo do vetor diferença, certo? Tudo bem? Bom, vamos fazer um exercício, certo? Vamos fazer um exercício. Vou pegar aqueles mesmo exemplo que eu peguei inicialmente e vou resolver de novo agora, certo? Então, vou pegar até o mesmo número para a gente entender a diferença, certo? Botar o módulo de A, botar o mesmo 4, módulo de B, 3, né? Eu quero saber quem é o módulo do vetor soma, quem é o módulo do vetor diferença, certo? Item A, quando os dois são mesma direção e mesmo sentido. Então, seja, porque você quer o A está apontando para cima, certo? E o B está apontando para cima também. Tudo bem? Então, vamos lá. Nesse caso, a soma é simplesmente a soma dos módulos. 4 mais 3, 7. A diferença vai ser simplesmente a diferença entre os módulos. 4 menos 3, 1. Certo? Vamos para o item B. O item B, vamos supor que eles estão agora mesma direção e sentidos contrários. Estou botando tudo na vertical aqui, mas isso poderia ser em qualquer direção, certo? Então vamos lá. Vou passar uma linha aqui, senão vai confundir tudo. Então vai ser, ó, módulo de A mais B, mesma direção e sentidos contrários, vai ser a subtração. Então seria 4 menos 3 dá 1. Agora, se eu quero um módulo de A menos B, vai ser a soma. 4 mais 3 igual a 7. Então é isso que eu queria que vocês observassem, né? Que a soma e a diferença dá exatamente o contrário, né? Ó, nesse caso aqui, ó, a soma deu 7, subtração deu 1, e aqui a soma dos dois vetores dá 1 e a diferença dá 7. Tudo bem? Quero que vocês visualizem isso, né, na prática. E aí, no item C, se eles forem perpendiculares, certo? Então aqui o B e aqui o A. Se eles forem perpendiculares, pessoal, a fórmula é a mesma, independentemente se você está usando mais ou menos, a fórmula sempre vai ser a mesma, certo? Então o resultado é o mesmo, né? Eu vou usar o teorema de Pitágoras, certo? Que vai dar aquele mesmo resultado que eu fiz mais cedo. Ou seja, quando for perpendicular, tanto faz a soma ou a diferença que o módulo do vetor dá o mesmo, né? Vou substituir aqui, ó, seria 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, mas eu já vou colocar a resposta aqui porque é o mesmo que eu fiz mais cedo, né? Nesse instante, que daria 5. Tanto se for mais, quanto se for menos, né? Ou seja, tanto A mais B, nesse caso o módulo vai dar 5, quanto A menos B, o módulo vai dar 5 também. Porque a fórmula é exatamente a mesma. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, pode falar no chat aí, certo? Quando vocês estiverem resolvendo as questões também, pode mandar lá no grupo do WhatsApp aquele esquema que eu expliquei para vocês, né? Que é o tira dúvida, eu resolvo e mostro para vocês, né? Quiser perguntar no pessoal também, pode perguntar lá. Não tem gente que às vezes acho que tem vergonha de perguntar no grupo, aí pergunta no pessoal, também não tem problema, certo? Vamos lá, para finalizar vetores, tem só mais alguns detalhes, mais algumas besteirinhas para a gente ver, né? A próxima que a gente vai ver é quando você vai fazer o produto de um escalar por um vetor. Então, o que você vai fazer? Eu tenho aqui um vetor A, certo? Então, eu vou fazer um produto de um escalar por um vetor. Escalar, pessoal, sempre que você escutar a palavra escalar, quando estiver estudando vetores, você lembra de número. É um número, certo? Escalar é uma coisa com número. Então, eu quero saber quem é, por exemplo, o vetor 2A.
né? A gente vai ver que é exatamente igual ao vetor A, sendo que 2 vezes maior. Eu quero saber quem é um vetor menos 3A, por exemplo, né? A gente vai ver que vai ser um vetor que é 3 vezes maior que o vetor A, sendo que esse menos aqui, ele vai inverter o sentido. Então, o vetor menos 3A ele já fica assim, né? Inclusive, eu posso saber quem é o vetor A dividido por 2. O vetor A dividido por 2 vai ser o vetor A, metade do vetor A, e vai ter a mesma direção e sentido. Certo? Isso aqui é exatamente para seguir aquela lógica, né? 2A é como se fosse A mais A, né? Menos 3A é menos A, menos A, menos A. Entendeu? E aí a gente usa essa definição, né? Então, você consegue multiplicar um número por vetor, o que é que esse número faz? Ele vai ou aumentar ou diminuir esse vetor, certo? Então, se for um número maior do que 1, ele aumenta esse vetor, né? Então, deixa exatamente quantas vezes você multiplicou maior, né? Então, aqui ficou 2 vezes maior que 3 vezes maior, né? Se esse número for negativo, o sentido inverte, certo? E se você estiver dividindo A, né? Então, lembrando, A dividido por 2 é a mesma coisa que 1 meio vezes A. Então, você está multiplicando A por um número menor do que 1. Se você estiver multiplicando A por um número menor do que 1, esse A vai diminuir. Certo? E aí você pode multiplicar por qualquer coisa que você quisesse. 3 quartos, 15, sei lá, 4 quintos, né? 7 oitavos, enfim. Pi sobre raiz de 2, você pode multiplicar o número que você quiser. Mas sempre vai seguir essa lógica. Qual é a lógica? Né? Então, vamos supor que você tem aqui um número, lambda, vezes o vetor A. Certo? Esse lambda aqui está representando um número. Tudo bem? É uma letra grega que a gente costuma usar no conteúdo de vetores, né? O lambda. Certo? Então, o módulo desse vetor aqui, ó, o módulo dele vai ser exatamente o módulo de lambda vezes o módulo de A, né? Porque ele vai exatamente ampliar o módulo do vetor A, né? Então, o módulo desse cara aqui é 2 vezes o módulo de A. O módulo desse cara aqui é 3 vezes o módulo de A. O módulo desse cara aqui é metade do módulo de A. Certo? A direção sempre é igual a de A, ou seja, lambda A sempre é paralela a A. Certo? Então, esses 4 vetores que eu desenhei, todos são paralelos entre si. Certo? Agora, o sentido é que vai mudar, né? Se lambda for positivo, é o mesmo de A. Certo? Vou botar assim. Mesmo de A. Certo? Se o número for positivo, ó, 2, positivo. Então, é o mesmo de A. Certo? O meio, positivo, o mesmo de A. Né? Mas se lambda for negativo, tem sentido contrário de A. Sentido contrário o de A. Tudo bem? Então é por isso que esse cara aqui, ó, tá apontando para o outro lado. Menos 3A. Tá ok, pessoal? Bom, então, o produto de um número por vetor é isso, certo? E só para a gente finalizar a parte de vetores, vamos ver agora o que talvez seja o conteúdo mais importante de vetores, é o que a gente usa mais, né? Inclusive, a gente já vai ver esse conteúdo agora, que é a decomposição de vetores, e já vamos aplicar na parte de lançamento horizontal e lançamento oblíquo, né? Mas agora a gente vai ver o que a gente chama da decomposição de vetor, certo? Decomposição de vetor. Então, o que acontece, né? Então, sempre nos nossos problemas físicos, né, sempre tem definido um eixo Y e um eixo X. Sempre está subentendido, por mais que não tenha desenhado ali, né, então está subentendido um eixo Y e um eixo X, né, se for um problema em 2 dimensões. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu tenho aqui um vetor A, certo? Que ele tem uma certa inclinação com relação ao eixo X e eixo Y. Se eu trabalhar só com o vetor A, é complicado, às vezes é mais difícil você somar vetores e tal. Então, o que a gente faz? A gente decompõe o vetor A em 2 vetores, ou seja, é como se eu estivesse decompondo
dividindo ele, né? Então, eu sempre divido o que a gente chama de duas componentes, na componente x, certo? A gente chama de AX, e na componente y, de AY, certo? Então é como se fosse o seguinte, é como se ao invés de eu trabalhar com vetor A, eu simplesmente, o vetor A deixa de existir, e aí eu trabalho com outros dois vetores, o AX e o AY. Isso a gente faz muito na física, muito, né? Quando você estiver vendo lei de Newton, a gente vai fazer isso, né? Quando a gente estiver vendo lançamento oblíquo, a gente vai fazer isso com vetor velocidade, certo? Então, assim, ao invés de eu trabalhar com vetor, com determinado ângulo, o que é que eu faço? Eu decomponho ele, como se eu dividisse ele nesse vetor A e nesse vetor Y, certo? Por que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso porque esses três vetores, eles seguem uma regrinha. Qual? O vetor A, ele é a soma do AX com a Y, certo? Se eu somar esses dois vetores aqui, o AX e o AY, eu vou ter exatamente o vetor A. Então é por isso que dá certo a gente fazer essa decomposição. Então, ao invés de eu trabalhar com o vetor A, eu trabalho com esses dois. Por quê? Porque a soma desses dois vai dar o A. Então não muda nada no meu problema. Certo? E é assim que acontece. E o que acontece aqui a gente precisa saber achar essas componentes. Certo? Então, normalmente, o que a gente tem? Eu tenho o módulo do vetor A, eu conheço o módulo do vetor A, e eu conheço esse ângulozinho aqui, que ele forma, com algum horizontal. Certo? E aí, a gente quer achar, a partir daqui, a gente quer achar quem é o AX e quem é o AY. Como é que a gente faz isso? Né? É a equaçãozinha que a gente vai achar agora, que eu falei que talvez seja uma das que a gente mais use, de vetores, né? Que para a gente achar isso, a gente usa trigonometria, certo? Por quê? Porque esse AY aqui, ó, ele encaixa perfeitamente aqui. Se eu pegar ele e arrastar para cá, ele vai encaixar perfeitamente aqui, ó. O que significa dizer que esses caras fecham um triângulo retângulo. Então eu posso usar trigonometria nesse triângulo retângulo, certo? Eu não vou deduzir as fórmulas aqui, né? Vou dar só um bisuzinho, certo? Então, por exemplo, para eu achar o AX, nesse caso, como é que seria? Seria simplesmente o seguinte, sempre vai ser o módulo do vetor A, certo? O módulo do vetor A, vezes o seno ou cosseno desse ângulozinho aqui. Mesma coisa para o AY, módulo do vetor A, seno ou cosseno desse ângulo, certo? Como é que você vai saber se é seno ou cosseno? Você tem que analisar se o AX ou o AY é cateto adjacente ou oposto, certo? O AX, ó, ele está adjacente ao ângulo. Então, adjacente, cateto adjacente, está relacionado com o cosseno. Certo? O AY está oposto ao ângulo. Né? Então, vai ser seno. Então, a fórmula é essa. Ó. AX vai ser cosseno do ângulo θ e o AY seno, módulo A seno do ângulo θ. Tudo bem? Por que eu tenho que fazer essa análise sempre? Porque muitas vezes ele não vai dar exatamente esse ângulo, ele pode dar outro ângulo qualquer. Então é importante você fazer a análise. Né? Por exemplo, se ele estivesse dando por esse ângulozinho aqui, ó, né? A gente já vai ver que vai ficar um pouco diferente. Deixa eu fazer aqui embaixo. Vai ser o seguinte, ó. Posso descer mais um pouquinho aqui. Meu AX, a lógica é essa, ó, módulo de A, seno ou cosseno agora de alfa, e o AY vai ser módulo de A, seno ou cosseno de alfa. Para eu saber se é seno ou cosseno, eu analiso, certo? Em relação a alfa, o AY é adjacente. Então, o AY é que vai ser o cosseno. Certo? E em relação a alfa, o AX é que é o oposto, né? Meu AX encaixa aqui. Certo? Então, ou seja, o que está relacionado com o cateto oposto é o seno. Certo? Então, observa, por exemplo, que enquanto que aqui AX era cosseno, aqui AX é seno. Então, tudo vai depender de qual ângulo você está usando. Certo? Tem até um bisuzinho, me ensinaram quando eu estava no ensino médio, e até hoje eu lembro, eu gosto de ensinar também, porque para mim me ajudou muito. Né? Que é simplesmente o seguinte, é só você ver se o vetor está perto ou está longe. Então, por exemplo, o AX, ele está perto do ângulo, do θ, né? Então, se ele está perto do θ, ele está cossando. Então, eu uso cosseno.
certo? O AY, ele está longe do ângulo, então ele está acenando. Então, eu uso o seno por AY, certo? Observe que é engraçado, né? Não tem nada de rigor nisso, mas dá certo, né? Ajuda a gente a decorar. Então, por exemplo, o AY aqui, ó, tá perto do alfa, tá perto, então tá cossando. Então, AY cosseno, certo? E o AX, que tá longe do ângulo, né? Então tá acenando. Então, AX é seno. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma dúvida? Bom, vou fazer um exercíciozinho em relação a essa decomposição, certo? Como eu falei, sem sombra de dúvida é o que a gente mais usa na física, né? O que vocês mais vão usar. Né? Inclusive, a gente vai usar daqui a pouco, né? Quando a gente vai ver o lançamento oblíquo, certo? Então, quando a gente vai ver no lançamento oblíquo, a gente vai ver que os objetos vão ser lançados com uma certa velocidade inicial com um determinado ângulo, certo? Vou botar aqui 30 graus, certo? E aí, a gente vai precisar, ele vai dar o módulo da velocidade inicial, vamos supor aqui 10 metros por segundo, botar 20, facilitar a minha vida. 20 metros por segundo. E ele quer saber quem é o Vx e o Vy. Bem, então, isso ele dá na questão, foi o que ele deu na questão. O ângulo e o módulo do vetor, né? Quer saber o Vx e o Vy. Então, quem é o Vx e o Vy, né? Então, o Vx nesse caso é esse cara aqui. Vy, esse cara aqui. E aí você é só usar aquela equação que a gente viu, né? Vamos lá, Vx vai ser V0, o módulo do vetor, cosseno o seno de 30 graus. Aí vamos ver, ó, Vx está próximo do ângulo. Então está cossando, né? Ou está adjacente, né? Então uso o cosseno, certo? Então meu Vx vai ser o V0, que é 20, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, né? Então meu Vx, vamos deixar assim, ó, 20 raiz de 3, né? Você pode substituir aqui, ou 10 raiz de 3, né? Que eu corto aqui o 20 com 2, sobra 10 raiz de 3 metros por segundo. Aí você pode substituir o raiz de 3 por 1,71, ou 73, então, mas se quiser deixar assim também não tem problema não, certo? Então o Vy vai ser V0, seno ou cosseno, né? Então o Vy está longe do ângulo, né? Se está longe do ângulo, está acenando, então vai ser seno. Ou está oposto, né? Então se está oposto, você usa o seno. Então aqui vai ser 20 vezes seno de 30, que é 1/2, então meu Vy vai dar 10 metros por segundo. Tudo bem? Simples, né? De fato, achar essas componentes é simples, né? Mas sempre vai fazer parte, né? Na resolução de alguns problemas. Tudo bem? Qualquer dúvida pode colocar aí no chat, certo? Outro exemplo também, que é muito comum, vocês vão com certeza aparecer para vocês na Física 2, você vai ter a força peso, certo? Quando o corpo vai estar num plano inclinado, vocês vão ver que a gente vai costumeiramente precisar decompor esse vetor num Px e num Py, certo? Então, se for que ele diga que o peso vamos colocar aqui 10 newtons. Esse newton aqui vocês ainda vão ver o que é, né? Que é a unidade de força, mas o importante é que a gente só aplica a equação. E supor que esse ângulo seja 45 graus. Que depois vocês vão ver que é o ângulo do plano inclinado. Então ele quer saber quem é o Px e quem é o Py. Tá bem? Então aqui também nenhum segredo. O Px vai ser P cosseno ou seno de 45, né? Só que o Px agora, ó, ele está longe do 45. Então, se ele está longe, ele está acenando. Então, vai ser seno, né? Só um bizuzinho para a gente lembrar, né? Então, Px vai ser P, que é 10, vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, né? Então, nesse caso, o meu Px vai dar 5 raiz de 2 newtons. Certo? É simplesinho, né? Mas é isso mesmo. O Py vai ser P seno cosseno de 45, né?
como o PY está adjacente ao ângulo, está perto, então está cosseno, né? Cosseno, certo? Então, meu PY vai ser 10. Cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. Então, meu PY também vai dar 5 raiz de 2, né? Na verdade, sempre quando o ângulo for 45 graus, você vai ver que a componente x e a componente y são iguais. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Só para a gente finalizar a parte de vetores, vamos ver a última formulazinha, que é o seguinte. Foi que a gente viu que se eu tenho o módulo e o ângulo do vetor, eu consigo achar a componente x e a componente y. Né? O contrário também é verdade, certo, pessoal? Se você tiver as componentes x e y, você também consegue achar o módulo e o ângulo. Tudo bem? A formulazinha do ângulo, a gente não vai ver, a gente não vê a nível de ensino médio, mas a fórmula do módulo dá para ver. Né? A fórmula do módulo é simplesmente o teorema de Pitágoras. Vai ser simplesmente a hipotenusa ao quadrado, onde a hipotenusa é o vetor A, se a soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são exatamente as componentes. Né? Por quê? Exatamente porque, né, o vetor A e as suas duas componentes, né, quando você decompõe o vetor A, eles formam exatamente um triângulo retângulo. Né? Lembra que eu falei que o AY, se eu mover ele para cá, ele encaixa perfeitamente aqui. E aí, eu tenho exatamente um triângulo retângulo com hipotenusa sendo vetor A. Então, se eu quiser achar o módulo do vetor A, posso usar o teorema de Pitágoras com as componentes sendo os catetos. Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma dúvida? Então, vamos lá. Qualquer dúvida pode falar aí no chat. Certo? Bom, pessoal, então, esse era tudo que a gente ia ver de vetores. Como eu falei, vou passar uma listazinha. São 20 questõezinhas, só exercitando isso que a gente viu. Certo? Qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim. E agora a gente vai ver o último conteúdo que a gente vai ter na lista. Né? Que a gente vai ver, começar vendo o lançamento horizontal. Que eu vou passar a lista hoje também, certo? E aí o que acontece? Lançamento horizontal, tudo bem? Que a gente já vai começar a aplicar vetores, certo? Então fica o seguinte, o que é o lançamento horizontal? Sabe que a gente já tinha estudado, que eu falei para vocês, um lançamento vertical para cima, quando você pegava um objeto e lançava ele para cima. Esse objeto ele fazia o quê? Ele subia e descia, certo? Mas o que aconteceria se eu, em vez de lançar esse objeto para cima, eu lançasse ele para frente? Né? Então a gente tem uma noção, uma ideia do que ia acontecer, né? Esse objeto ele ia fazer uma trajetória mais ou menos assim. Concorda comigo? Ele faria uma trajetória mais ou menos assim. Né? E isso é o que a gente chama de lançamento horizontal, né? É como se eu jogasse um objeto assim, Então ele fez essa trajetória aqui, né? Suponhando que, claro que ele entortou um pouco, mas se eu tivesse jogado retinho, ele teria feito a trajetória assim. Igual esse objeto fez. É o que a gente vai estudar agora, tudo bem? Qual é a principal diferença desse movimento para os movimentos que a gente tinha estudado antes? Porque antes os movimentos sempre aconteciam num eixo, certo? Então, o lançamento vertical para cima era um eixo que a gente chamava de eixo Y. Né? Quando a gente estava vendo movimento em uma dimensão, né? Movimento uniforme, movimento variado, o corpo se movimentava num eixo que a gente chamava de eixo S, né? Só que era sempre numa linha reta aqui, né? Ou para frente ou sempre nessa linha que o corpo se movimentava. Tudo bem? Agora, né? Agora a gente vai dizer o seguinte, que esse meu corpo aqui, certo? Esse objeto que você lançou horizontalmente para frente, ele vai se movimentar em duas dimensões, né? Porque agora eu tenho duas dimensões, né? Tenho, digamos, o para frente e para trás e o para baixo e para cima, né? Esse corpo, ele, ao mesmo tempo que ele vai para frente, ele também vai para baixo, certo? Ou seja, aqui a gente tem um eixo X e um eixo Y definido, né? Então deixa eu desenhar aqui, o eixo Y e o eixo X. Vou deixar a linha reta mesmo.
Tudo bem, pessoal? Ou seja, esse aqui é o primeiro movimento em duas dimensões que a gente vai estudar. Né? Lembra que eu falei para vocês que esse movimento ele pode ser em uma dimensão, que é o que a gente estudou, em duas dimensões, em que o corpo pode ir para frente, para trás, para baixo, para cima, ou pode ser um movimento em três dimensões também. Né? O que é um movimento em três dimensões? Você imagina uma mosca, né? Uma mosca ela se movimenta em três dimensões. Por quê? Porque ela pode subir, descer, ir para um lado e para o outro, ir para frente e para trás. Então, a mosca ela pode fazer um movimento em três dimensões, certo? O lançamento horizontal é um movimento em duas dimensões. O corpo, ao mesmo tempo que ele vai para frente, ele também vai para baixo, certo? E aí, sendo que é o seguinte, pessoal, o que acontece nesse movimento de lançamento horizontal é que é o seguinte, o corpo, ele sempre vai para frente com a velocidade constante, certo? Então, a velocidade no eixo X, a gente chama de Vx, ele é constante. Por quê? Porque quando você lança o objeto, não tem nada puxando o objeto, nem nada freando ele. Então ele fica com velocidade constante, certo? Na hora que o objeto que ele está percorrendo o ar, certo? O que acontece? Ele vai para frente com velocidade constante. Por quê? Porque não tem nada nem puxando ele, nem freando ele. Então ele vai para frente com velocidade constante, certo? Já para baixo aqui, o que acontece, que a gente chama de VY, a velocidade para baixo que ele tem alguém que está puxando ele. Quem é? A gravidade, certo? A gravidade está puxando ele. Então ele vai para frente, com velocidade constante, mas ele vai para baixo acelerado, porque a gravidade está puxando ele. Tudo bem? E como é que a gente faz para achar as equações do movimento desse cara? Né? Então, as equações desse movimento, ele diz que vai ter as equações do movimento para o eixo X e as equações do movimento para o eixo Y. Certo? As equações do movimento do eixo X, como é velocidade constante, então vai ser as mesmas equações do movimento uniforme. Certo? Já no eixo Y, existe uma aceleração. Então, vai ser as mesmas equações do movimento uniformemente variado. Tudo bem? Então, para o eixo X é um movimento uniforme, para o eixo Y, uniformemente variado. Vamos ver essas equações tudinho. Certo? E aí, é aquela história, né? Agora é como se tivesse dois movimentos em uma dimensão, a gente ou viu o movimento uniforme ou o movimento variado. Agora, em duas dimensões, ó, nessa direção, movimento uniforme, nessa é uniformemente variado. É como se estivesse resolvendo dois problemas em um só. Certo? Então, vamos lá. Como é que a gente... Basicamente, a gente vai aplicar as equações do movimento uniforme e uniformemente variado. Certo? Deixa eu apagar aqui para eu ganhar mais espaço. Certo? Vou redesenhar. Vou ganhar mais espaço aqui, ó. Então, eu peguei um objeto, joguei ele para frente, com uma certa velocidade inicial. Esse objeto ele vai transcrever uma parábola, certo? Essa figura, né, da trajetória dele é exatamente uma parábola, certo? E aí o que acontece? No lançamento horizontal, a gente sempre adota o meu eixo Y apontado para baixo. Não sei se vocês lembram, igual como se fosse a queda livre. A queda livre eu falei para vocês, pessoal, a gente sempre adota o eixo Y apontando para baixo porque as questões saem mais fáceis, né? Não é obrigatório, mas é porque a questão sai mais fácil se apontar para baixo. Tudo bem? E aí vamos lá, ó. No eixo X, a gente vai usar as equações do movimento uniforme. Qual é a equação do movimento uniforme? Era assim, ó, S igual a S0 mais VT. Certo? Sendo que agora, como eu tenho o eixo X e o eixo Y, eu tenho que especificar quem é X e quem é Y. Então, ao invés de eu chamar de S, vou chamar de X, né? O que é X? É a posição aqui do corpo, né? Ao longo da horizontal, certo? Vai ser igual ao x0, velocidade inicial, ou posição inicial, mais esse Vx aqui, velocidade no eixo X. Lembrando que esse Vx é exatamente essa velocidade inicial com que ele foi lançado horizontalmente, certo? Outro detalhe também é que, costumeiramente, a gente escolhe a posição inicial como sendo zero. Então, no meu eixo X, a equação é essa aqui, ó, x igual a Vx vezes t. É só essa equação do eixo X.
No eixo Y, certo? No eixo Y, o que acontece? A gente vai usar as equações de movimento uniformemente variado, né? Então, como é que era? Aquela assim, ó, bem grandona. S é o sorvetão, né? C0 mais V0T mais A T2 sobre 2. Certo? Mas qual é a diferença agora? A diferença é que, em vez de ser S, vai ser Y, porque agora eu estou no eixo Y. Tudo bem? Vai ser Y. Certo? Aqui é um V0Y. Em vez de ser A, vai ser a gravidade. Né? No lançamento horizontal, o que acontece é que o Y0 normalmente é zero, porque a gente sempre adota esse ponto aqui em que ele parte ser na origem, certo? A velocidade inicial no eixo Y a gente considera sendo zero também. Ela não é que considera, porque se você está lançando horizontalmente, então a velocidade é zero. Se você lançasse a inclinar aqui para baixo, ele teria uma certa velocidade no eixo Y. Mas esse tipo de problema é difícil da gente ver no ensino médio. Né? Então a gente estuda sempre só com a velocidade na horizontal mesmo. Né? Então minha equação do eixo Y ficaria assim, ó, é simplesmente y igual a g t ao quadrado sobre 2. G positivo, por quê? Porque a gravidade está na mesma direção que está apontando o eixo Y para baixo. Certo? Essa aqui era a equação do Y, a equação do V era assim, ó, movimento uniformemente variado, V igual a V0 mais AT. Só que agora fica VY, a velocidade no eixo Y, é igual a V0Y, que é a velocidade inicial no eixo Y, V0Y, e o A é a gravidade. Né? Aqui a gente usa o mesmo argumento que a velocidade inicial do eixo Y normalmente é zero, então minha equação fica simplesmente assim, GT. Essas são as três equações que a gente usa para o lançamento horizontal. Certo? São as três equações que a gente usa para o lançamento horizontal. Né? Vamos resolver aqui uma questão para a gente exercitar essas três equações. Vou apagar aqui. Suponhamos o seguinte, o cara foi gravar um filme, certo? Ela foi gravar um filme de ação em que o carro ia se jogar de um precipício. O carro estava indo, naturalmente não tinha ninguém dentro, né? Então, o carro ele estava inicialmente com a velocidade, na hora que ele saltou ali do precipício, de 60, vamos botar aqui 72 km por hora. 72 km por hora. Certo? E aí ele quer saber o seguinte, esse carro naturalmente vai fazer uma trajetória assim, parabólica, né? Ele quer saber qual é a distância que esse carro vai cair aqui na frente. Certo? A gente chama isso aqui de amplitude. Amplitude. Certo? Qual a distância que ele vai cair aqui na frente. Né? Então, como é que a gente faz essa questão? Lembrando o seguinte, ó, que sempre tudo que é movimento na horizontal está relacionado ao eixo X. Certo? Tudo que é movimento na vertical está relacionado ao eixo Y. Então, ao mesmo tempo em que o carro vai para frente, ele começa a cair. Certo? Então, o que acontece é o seguinte, se eu quero saber essa amplitude, eu quero saber a distância no eixo X, não é isso? A distância no eixo X que o carro estava quando ele atingiu o chão. Certo? Então, se eu quero X, eu vou usar que X é igual ao Vx vezes o tempo. Eu quero saber a posição X do corpo no instante em que ele chegou no chão. Certo? Aí aqui tem um detalhe. Qual é o detalhe? Para eu usar essa equaçãozinha aqui, eu preciso ter o tempo. Então, aí é onde está a questão. Né? Então, eu não posso usar primeiro essa equação. Por quê? Porque eu tenho que saber em quanto tempo o corpo leva para chegar no chão. Depois que eu souber quanto tempo o corpo leva para chegar no chão,
é que eu posso vir para essa equação e acho a posição dele. Essa posição dele é exatamente a amplitude. Tudo bem? Então fica o seguinte. Então, antes de eu poder usar essa equação, eu preciso achar o tempo que ele leva para cair no chão. Para eu achar o tempo que ele leva para cair no chão, aí eu vou analisar o eixo y, certo? Naturalmente, para eu achar esse tempo, ele tem que ter me dado essa altura. Então, vamos supor que ele diz que essa altura aqui, certo? Vou chamar de h, seja de, vamos botar aqui, 40 metros, certo? Então, vamos calcular o tempo que ele leva para chegar aqui no chão. Com o tempo que ele leva para chegar no chão, a gente vai achar o quanto ele andou aqui para frente, certo? Então fica o seguinte, agora eu vou usar já a equação do y, né? O y vai ser igual a g t ao quadrado sobre 2. Eu quero saber o tempo quando ele chega no chão. Quando ele chega no chão, o y dele é exatamente 40, certo? Ele caiu 40 metros. Quando ele chega no chão, ele caiu 40 metros. Então o y é 40. Vai ser igual a gravidade, que é 10, vezes o tempo, que é o que eu quero achar, dividido por 2, certo? Então, corta esse zero com esse zero, passo 2 multiplicando, vai ficar 8 igual a t ao quadrado, tira a raiz dos dois lados, né? Então, raiz de 8, deixa eu ver quanto é que é aqui, raiz de 8. É aproximadamente 2,8, certo? 2,8. Então, já acho que o meu tempo é aproximadamente 2,8 segundos. Ele demora para cair. Ele demorou para cair. Certo? Agora, para eu saber o quanto ele foi para frente, né? Agora eu vou para a equação do x. Sei que ele demorou 2,8 para cair esses 40 metros, agora eu vou para a equação do x. X vai ser igual ao Vx vezes o t. X vai ser igual ao Vx, que é essa velocidade inicial, né? Essa velocidade inicial é exatamente a velocidade no eixo x, certo? Vamos botar aqui 72, mas tem um detalhezinho aí que ele tem que ver. Vezes o tempo é 2,8. É o tempo que ele leva para cair. Descobriu que para ele cair os 40 metros, demorou 2,8 segundos. E agora a gente vai descobrir o quanto ele andou para frente enquanto estava caindo, certo? Só essa velocidade de 72 aí que tem um detalhe, né? Que ela está em quilômetros por hora. Eu tenho que converter para metros por segundo, né? Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6, certo? Dividindo por 3,6 vai dar exatamente 20 metros por segundo. Então, isso aí não é 72 não, isso aí vai ser 20, certo? Então, aqui vai ser 20 vezes 2,8, meu x vai ser 2 vezes 28, x vai ser 56 metros. Ou seja, enquanto ele caía 40 metros, esse carro andou 56 metros para frente, certo? Lógico que, né? Então, realmente em filmes de ação, né, acontece muito isso, né? Como é que o pessoal sabe mais ou menos onde é que o carro vai cair? É exatamente com equações mais ou menos como essa aqui, né? Então, ele gera aqui uma região de segurança, né? Sabe que ninguém pode estar naquela região porque corre o risco. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Qualquer dúvida pode falar no chat, certo? Então, assim, basicamente as questões, vai ter duas questões da lista de lançamento horizontal, que ele vai pedir mais ou menos isso aí, certo? E aí agora vamos ver aqui o nosso último conteúdo da lista, que é a parte de lançamento oblíquo, certo? Então já vimos o lançamento horizontal. Agora vamos ver o lançamento oblíquo. Que agora o lançamento oblíquo é quando você inclina o lançamento para cima. Certo? Então seu V0 está assim, ó. Vou botar aqui mais para cima. O V0 está assim. Então, em vez de você lançar o objeto horizontalmente, você está lançando assim. Com a trajetória dele, vai ser algo, uma parábola também, só que ele vai subir antes de descer. Certo? Esse aqui é o lançamento oblíquo. Certo? E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte,
aqui é a mesma coisa, certo? Vão ser dois movimentos, um movimento no eixo Y e um movimento no eixo X. Qual é a diferença? Primeiro, que geralmente a gente coloca agora o eixo Y, o zero do eixo Y, a gente coloca lá no solo mesmo. É diferente daquele outro problema, né? Aquele outro problema que era assim, ó, a gente botava o eixo Y apontando para baixo, certo? Então, ou seja, o eixo Y ali significava o quanto o corpo caiu, né? Aqui não, o eixo Y vai significar a altura real do corpo naquele instante de tempo, né? Por que a gente faz isso? Para facilitar. É obrigado a fazer isso? Não, você pode fazer do jeito. Mas aí você vai ter que adaptar as equações para o jeito que você acha melhor, certo? Esse jeito aqui é o jeito que geralmente sai mais fácil, né? Por isso que eu ensino sempre as equações adaptadas para esse jeito aqui, certo? E aí, ó, e aqui o raciocínio é o mesmo. O que acontece? Esse corpo aqui, né? Essa velocidade, ela sempre vai ter um certo ângulo de lançamentozinho aqui, o ângulo θ, que ele vai ter que dar. E aí, a gente vai ter que achar a componente x dessa velocidade e a componente y dessa velocidade. Aqui é onde entra aquela equaçãozinha de decomposição de vetores. Certo? E a lógica é a mesma. No eixo x, o movimento é uniforme e no eixo y, o movimento é uniformemente variado. Certo? Então fica o seguinte, ó. Então no eixo x, o movimento é uniforme, né? É aquela mesmo, S igual a S0 mais VT. Só que agora adaptando para o problema, então vai ser x igual a x0. X0 normalmente é zero, certo, pessoal? Então, normalmente ele vai ser zero, nem sempre. E esse V aqui é exatamente esse Vx aqui, certo? Então a equação vai ficar x igual a Vx vezes t. Então essa aqui é a equação do eixo x. No eixo y, vai ser, vou partir do sorvetão, certo? S igual a S0 mais V0t mais a T2 sobre 2. Vamos adaptar, né? Então, primeiro, a gente não chama mais de S, chama de Y. Então, Y0. O Y0 agora, nem sempre ele vai ser zero, né? Pode ser que o corpo comece aqui de uma altura inicial, então eu não posso dizer que ele é zero, certo? Esse V0, pessoal, vai ser o V0Y. V0Y, ou seja, essa componente Y da velocidade inicial. Lembrando, como é um movimento uniformemente variado no eixo Y, o que vai acontecer com essa velocidade? Essa velocidade ela vai diminuir, vai zerar quando o corpo chegar bem aqui assim, e depois vai aumentar. Certo? No eixo Y, né? Ó. No eixo Y a velocidade vai diminuindo, né? Ó. Deixa eu desenhar em vermelho. Por quê? Porque tem a gravidade puxando ele para baixo. A gravidade está puxando ele para baixo. Então essa velocidade começa a diminuir. Começa a diminuir, bem que assim ela é zero. Depois ela começa a aumentar. E está aumentando até o corpo atingir o chão. Certo? E o Vx? O Vx não tem nada nem puxando nem freando ele. Então o Vx sempre é o mesmo. O Vx sempre continua o mesmo. É o mesmo aqui. É o mesmo aqui. É o mesmo aqui. É o mesmo aqui. Certo? Aqui é o mesmo. Ele sempre continua com o Vx constante, até porque é uma velocidade, é um movimento uniforme aqui no eixo X. Tudo bem? Inclusive, às vezes até tem umas questões pegadinhas que perguntam o seguinte: no lançamento oblíquo, né, no ponto mais alto, quanto é o valor da velocidade? A pessoa pergunta se a velocidade é zero. Né? Na verdade, no ponto mais alto, a velocidade não é zero. Né? A velocidade y é zero. A velocidade y é zero, no ponto mais alto. Mas ele tem uma velocidade no eixo x. Então, ela não é zero. Certo? A equação do y é essa aqui que eu coloquei. Tudo bem? Com um detalhezinho que a aceleração vai ser a gravidade. E agora a gente vai usar a gravidade negativa. Por quê? Porque o meu eixo y está apontando para cima, mas a gravidade está apontando para baixo. Certo? E a equação do V vai ser Vy vai ser igual ao V0y menos GT. Certo? Essas aqui são as duas equações, são as equações no eixo x e no eixo y. Então, essa aqui é a equação do eixo x e a equação do eixo y para o lançamento oblíquo. Certo? Vamos resolver aqui um exercício. Deixa eu apagar aqui.
Vocês podem estar... Isso aqui, pessoal, era o tipo de cálculo que a galera fazia, né? Quando tinha canhões, né? No tempo dos canhões mesmo. O pessoal estimava a distância que sei lá, um navio estava, certo? E aí, sabia mais ou menos o ângulo para poder disparar o navio, né? Vamos ver aqui. Vamos supor que eu tenho 2 navios, certo? Vou desenhar aqui o navio. Aqui um navio. E eu tenho outro navio aqui. Desenhar aqui outro navio. Navio pirata atacando outro. Vamos supor que tem um canhão aqui que ele vai atirar um objeto, uma bala de canhão. Ele vai atirar, vamos supor, com uma velocidade de 100 metros por segundo. Fazendo um ângulo de 30 graus. Certo? Vamos supor que esses navios estão a uma distância um do outro de 50 metros. Certo? Então, essa bala de canhão, ela vai fazer trajetória parabólica, né? Ele quer saber se essa bala vai atingir à frente, atrás ou no navio, né? Se essa bala vai fazer assim, ó. Se ela vai fazer assim, ou vai fazer assim. Certo? Ou seja, em outras palavras, vamos tentar descobrir qual é a amplitude, né, desse lançamento. Tudo bem? Vamos descobrir quanto é a amplitude desse lançamento. E aí, vamos ver se isso está atrás de 50, em 50 ou mais do que 50. Certo? Você vai atingir aquele navio atrás ou na frente. Tudo bem? Vamos lá. Então, como é que a gente calcula? Né? Até mais ou menos parecido. Certo? O que acontece? A amplitude é a posição no eixo X. Então, ou seja, para eu achar a amplitude, eu tenho que usar a equação do eixo X. Sendo que, para usar a equação do eixo X, né, que é Vx vezes t, eu preciso ter o tempo. Então, eu preciso saber qual é o tempo. Eu preciso saber qual é o tempo quando a bala de canhão retorna para a água. E aí, para eu saber esse tempo, aí eu vou usar a equação do eixo Y. Certo? Então, vamos lá. Ó. Como é que ficaria? Então, vou fazer aqui. Y vai ser igual a Y0 mais V0YT menos GT ao quadrado sobre 2. Então, vamos supor aqui que é desprezível a altura do canhão em relação à água, certo? Vamos supor que o meu eixo X está assim, né? O eixo Y está assim. Então, vamos supor que essa altura em relação à água é desprezível, então Y0 é 0, certo? V0Y, posso fazer sendo 0? Não, não pode. Né? Ele tem uma certa velocidade aqui, ó. Tudo bem? Tem uma certa velocidade aqui, ó. Tá. De 100 metros por segundo. O Vx é esse cara aqui, ó. Que é um ângulo de 30 graus. E o Vy é esse cara aqui. Então, eu tenho que calcular quanto é o Vy para eu poder usar nessa equação. Aí, como é que eu calculo? Usando aquela equação que a gente acabou de ver de vetores, vai ser Vy, vai ser V0Y, né? V0Y vai ser exatamente o V0 vezes seno ou cosseno de 30 graus. Para eu saber se é seno ou cosseno, ver se está perto ou está próximo. Está perto ou está longe, né? V0Y está longe do ângulo. Está longe, então é seno, certo? Então, meu V0Y vai ser V0, que é 100, ele me deu na questão, seno de 30, que é 1/2, certo? Então, meu V0Y vai dar 50 metros por segundo. Tudo bem? E agora eu estou a ponto de usar essa equação, certo? O que acontece? Y vai ser igual, o Y0 é 0, V0Y é 50T, menos a gravidade, que é 10, T ao quadrado sobre 2.
Vamos dar uma relembrada. Por que eu estou usando essa equação? Porque eu quero achar o tempo que ele retorna para a água. O tempo que ele retorna na água, porque aí eu quero saber a posição do eixo X quando ele retorna para a água. Quando ele retorna para a água, se eu quero saber o tempo quando ele retorna para a água, então eu tenho que fazer o meu y igual a zero. Por quê? Porque o y, quando ele retorna para a água, é zero. Certo? Então, eu quero achar o tempo quando o y é zero. Né? Então, eu tenho que resolver essa equaçãozinha aí. Tudo bem? Então, deixa eu só dar uma ajeitada aqui. 50t, se 10 dividido por 2 dá 5t ao quadrado. Certo? Agora eu vou precisar de espaço, então eu vou apagar isso aqui. Certo? Então fica o seguinte, ó. Vou pegar essa minha equação que está aqui embaixo, vou levar lá para cima. 0 igual a 50t menos 5t ao quadrado. Né? Boto t em evidência, então vai ficar 50 menos 5t, certo? Então, ou t igual a zero, se eu tenho um produto de duas coisas igual a zero, ou t igual a zero, sendo que essa solução aqui não me importa, que ele está dizendo o seguinte, que a posição inicial é zero. Isso eu já sabia, né? Não me importa isso. O que me importa é essa outra equação, que 50 menos 5t é igual a zero, né? Passo 50 para o outro lado, vai ficar menos 50, multiplico tudo por menos 1, então 5t igual a 50. Passo 5 dividindo, 50 dividido por 5 dá 10 segundos. Então, ou seja, ele demora 10 segundos para subir e descer. Certo? Já achei o tempo que ele demora para subir e descer, que é 10 segundos, mas o que eu quero agora é o quanto ele vai para frente. Então, o quanto ele vai para frente, vou pegar a equação do eixo X. Então, deixa eu apagar aqui. Né? Apagar aqui. Vou deixar o tempo porque eu vou precisar dele. Então, X vai ser igual ao Vx vezes o tempo. Né? X é o que eu quero descobrir. Vx, aí eu tenho que fazer aquela análise de novo. Né? Aquela análise. Aqui era 100, aqui era o meu Vx, aqui era o meu Vy. Tem que fazer aquela decomposição de novo, né? E aqui é 30 graus. Então, meu Vx vai ser seno ou cosseno de 30. Opa! Vai ser V0, seno ou cosseno de 30 graus. Né? Como o Vx está próximo, né? Ó, então é o cosseno. Então, meu Vx vai ser 100, que multiplica raiz de 3 sobre 2. Então, meu Vx vai dar 50 vezes raiz de 3. Né? 50 vezes raiz de 3 é aproximadamente... Deixa eu ver aqui na calculadora. Ah, 50 vezes 1,73, mais ou menos 86,5 metros por segundo. Esse é o meu Vx. Certo? Vou fechar aqui. E aí fica o seguinte. Beleza, agora que temos o Vx, né? Temos tudo, então vai ficar o seguinte. Vai ser o Vx, acabamos de achar que é 86,5. Vezes o tempo que leva para chegar no chão, acabamos de achar também que era 10. Então a amplitude máxima, né? A posição máxima que ele vai fazer vai ser exatamente 86,5 vezes 10, né? Então x vai ser 865 metros, né? Então, na verdade, vai ficar bem à frente, né? Na verdade, como eu não sabia a resposta, eu chutei aqui 50 metros. Errei, foi feio, né? Na verdade, ó, esse tiro aqui, saindo a 100 metros por segundo, ele vai cair quase 1 quilômetro aqui à frente, né? 865 metros. Bem à frente, né? Ou seja, tinha que ser bem mais... Ou você tinha que diminuir o ângulo, ou diminuir a velocidade para atingir esse barco que só está 50 metros à frente. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma dúvida? Bom, na verdade, esse era o último conteúdo que a gente vai ver, que vai cair nas nossas listas, certo? Só tem mais um conteúdo para a gente ver, que é a parte de rotações. Mas o conteúdo de rotações que eu vou fazer, eu vou gravar
e vou botar para vocês assistirem, mas eu não vou cobrar, não dá tempo, né? A nossa aula já está terminando, eu vou cobrar para vocês assistirem, né? Se precisar mais na frente, vocês podem vir e assistir para entender direito a parte de rotações, certo? Mas o último conteúdo que a gente vai ver, que vai cair, né, que eu vou cobrar de vocês, foi esse, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Então, assim que eu terminar a aula agora, eu vou começar a corrigir o trabalho de vocês, vou postar a lista de vetores, postar a lista de lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Vocês vão ter uma semana para me entregar, né, tem que me entregar até próxima terça. Aí eu corrijo, boto a nota no sistema, né, vocês verem se passaram ou não. Se Deus quiser, todo mundo vai passar. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Pronto, se tiver, então por hoje a gente fica por aqui, certo? Qualquer dúvida pode perguntar lá no grupo do WhatsApp, né? Ou lá no Classroom, tá ok? E aí a nossa aula a gente encerra aqui hoje, certo? Tchau, boa tarde para vocês, né? Aproveitem, estão quase terminando o semestre, né? Mas não vai ter férias. Acho que para quem não ficar de AF vai ter alguns dias aí sem aula, né? Mas é quase nada, né? Só uma semana, é verdade. Mas assim, em compensação, a gente passou o começo do 2020, né? O primeiro semestre, sem ter aula nenhuma, né? É uma coisa compensando a outra. Né? Mas é o jeito, né? Próximo ano volta tudo ao normal, se Deus quiser. Né? Então, pessoal, tchau. Uma boa semana para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem falar lá no WhatsApp, certo? Tchau.